Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Hoje a gente está aqui na sessão Senta que Temos História, do Projeto REC. Nessa sessão, a gente debate os mais variados assuntos a partir do material que forma o acervo do SEDOC à Tarde, reportagens, fotografias. Então hoje, Priscila, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre uma campanha que foi realizada pelo Grupo Cultural Olodum para dar maior visibilidade e resgatar um pouco da memória do movimento conhecido como Revolta dos Búzios, também Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, não é isso? Exatamente. É uma revolta que esse ano está comemorando 225 anos e é considerado, né, o primeiro grande movimento revolucionário do país, assim, que realmente teve um objetivo claro em trazer liberdade, em trazer direitos e justiça para uma gama enorme da população que sofria dos mais diversos preconceitos mesmo. Não, é muito diferente, porque a Inconfidência Mineira, né, que é considerado assim, o movimento mais famoso dos inspirados na Revolução Francesa, né, então os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, ela na verdade se resume a uma questão, digamos assim, mais fiscal. Sim. É um movimento contra a cobrança de impostos, búzios não, né? Então o movimento baiano, ele na verdade, primeiro, ele foi realizado por homens, por mulheres e homens negros, né, libertos, digamos assim, a maioria, né? E esse movimento, ele tinha no programa dele um programa muito mais amplo, além da questão das liberdades, igualdade, fraternidade, o lema da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Búzios tinha a agenda da abolição da escravidão e mais uma coisa, a criação da República Baiense. Sim. Né? Então, é um movimento que, inclusive, tem um desenho de uma bandeira do que seria essa República Baiense, né? Então, até na bandeira eles pensaram. E uma coisa interessante do movimento, e do porquê até ele tem muitos nomes, é porque também era aquela luta por igualdade de salários, por exemplo, né? Dentro do quarteto, lembra aqui o nome dos quatro? João de Deus, Manuel Faustino, Alfaiates, Luiz Gonzaga e Lucas das Dantas. Virgens, não cantou. E Lucas Dantas, que são soldados. Exatamente, é tanto que o Luiz Gonzaga das Virgens, ele era um soldado que estava bem à frente dessa situação, que ele era um soldado negro, que nitidamente ele via lá com os seus colegas brancos que ele recebia muito menos do que eles. Então, um dos braços, né, dos várias pautas que eles tinham dentro da Revolta de Búzios era justamente essa igualdade de salários. Não foi por menos que ele foi um dos primeiros a ser preso, né, que envolveu muitos embates dentro disso, que era uma luta, gente, que é muito hoje ainda, né? É muito presente no que ainda é buscado nos dias de hoje. Sim, sim. E uma outra questão sobre Búzios que é muito interessante também, é que ela é uma revolta para a gente de comunicação social. Búzios é uma revolta muito bem estruturada do ponto de vista da comunicação. E, inclusive, muito bem documentada. Né? Foi possível, por exemplo, fazer os bustos, né, dos heróis que está lá na Piedade, né? Dos 4 mártires de Búzios, a bandeira, porque está tudo muito bem documentado. E detalhe, no processo, por exemplo, tem a descrição física. Sim. Então, os desenhos, né, as apresentações se aproximam muito porque está no processo, na devassa, chamada devassa. Em relação à revolta. Mas uma questão é, como é que Búzios, qual é o alerta de Búzios? É quando todo mundo acorda no dia 12 de agosto de 1798 e nas igrejas de Salvador, né, que é o lugar que todo mundo ia. As igrejas. Então, quando as pessoas chegam, tem um manifesto. O manifesto da revolta. Então, é assim que ela é desencadeada, né? O 12 de agosto é o dia que ela é desencadeada. E é interessante como, a partir o Olodum, né, fez essa campanha, principalmente a partir da elaboração de uma cartilha. Então, ali, já nos primeiros anos de atuação do Olodum, eles já começaram a falar da Revolta de Búzios, mas aí, em 2009, né, inclusive, numa parceria com o Grupo à Tarde, para dos princípios dessa parceria, que foi anunciada em janeiro de 2009, foi exatamente de fazer uma parceria. Uma das ações eram educativas, né, educacionais, e inclusive incluía a participação nas atividades dos projetos de educação da tarde, como a Tarde Educação. E aí eles fizeram uma parceria, o Grupo à Tarde e o Grupo Cultural Olodum, para que essa cartilha ela fosse encartada na edição de à tarde. E aí, em agosto, circulou.
Gente, foi um sucesso. Aí, dias depois, né, uma outra reportagem mostra que o Grupo à Tarde teve que fazer uma ação especial no shopping da cidade. Porque tanto assinantes como não assinantes que não tinham, ou queriam mais, ou queriam acessar a cartilha. Então, o jornal teve que fazer uma ação complementar. Além disso, né, o Olodum entrou na campanha para que os 4 mártires de Búzios fossem inscritos no chamado Livro de Atos dos Heróis Nacionais. Né, o livro que registra quem é herói brasileiro, heroínas também, né, brasileiras. E aí, em 2011, o projeto foi sancionado, o projeto de lei, que foi de um deputado baiano, o deputado Luiz Alberto, né, um deputado com uma longa trajetória de ativismo nos movimentos negros, né, e o projeto foi dele, e em 2011, a então presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto, né, a sanção presidencial para o projeto de lei, e assim eles foram incluídos no livro de Heróis da Pátria, eles estão lá. Até então só tinha zumbi negro, né, e eles passaram, os 4 passaram a fazer parte dessa lista. E aí em 2014, aqui em Salvador, numa visita da presidenta, o Olodum fez uma homenagem a ela, né, por conta disso, dela ter assinado, né? Então, assim, é muito bacana como o Búzios voltou. Aí depois a CEPROME, né, a Secretaria de Promoção da Igualdade, tem feito algumas instâncias, transformou o agosto em um mês da igualdade, né? Então, agosto é chamado assim. Como o mês novembro está para Novembro Negro, virou agosto da igualdade, também em memória deles. E aí teve toda aquela ação ali na Praça da Piedade, né, com a instalação dos bustos e também a bandeira, ela fica hasteada, né? Em alguns momentos ela está lá, a bandeira da República Baiense. Não, e uma coisa legal, né, assim, de se falar é a importância dessa história ser contada. Aqui na Bahia é bem disseminado nas escolas, né? É um assunto que é discutido realmente no meu ginásio, na época do fundamental, isso estava, claro que não com muito aprofundamento, mas é uma coisa que você sabe que existiu, só que isso ainda não é muito disseminado no Brasil. Isso. E é uma luta constante também, né, dos educadores, dos pesquisadores de forma geral, porque é uma parte importante da história, tanto quanto a Inconfidência Mineira e tantos outros movimentos que tiveram por aí. E esse foi muito forte. E tem esse detalhe, que a Revolta dos Búzios, ela ficou conhecida durante muito tempo como Revolta dos Alfaiates, por causa de Manuel Faustino e João de Deus. Então, assim, as pessoas às vezes não relacionam Conjuração Baiana, aí não relaciona ela também o ganhou movimento. Muitos nomes Tiraram, diferentes. digamos assim, né, o peso durante muito tempo, quer dizer, o peso da participação negra, de que é uma revolta negra. Então, essa retomada com essas ações como a do Olodum, é exatamente para mostrar, olha, isso aqui é a luta do povo negro. Então, assim, a escravidão nunca foi algo nunca foi algo que se disse que era para não se lutar. Então, é para mostrar como desde o início, assim como o Palmares... Não foi algo que aconteceu de forma pacífica, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Uma curiosidade, gente, o nome, né, ficou como Revolta dos Búzios porque eles usavam um búziozinho nas pulseiras para poder se reconhecer, né, o grupo em si. Alfaiates, porque tinha os 2, né? Os 4 eram as lideranças, por assim dizer. Mas tinha esses 2 e tinha realmente muitos alfaiates, tinha muitos inclusive está participando. Tá sendo feito um trabalho de recuperação da participação feminina. Sim. Tiveram muitas mulheres envolvidas. Foram mais de 40 pessoas, né? Mas os 4 é que foram condenados, né? E foram mortos, né? No ano seguinte, eles foram... depois de prisão, eles foram enforcados e exatamente na Praça da Piedade, por isso que é o lugar onde está a memória deles. Né? Exatamente. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.